Dando continuidade aos estudos de energia cinética e a gente começar agora a parte de explicar o que é trabalho. Trabalho é a energia transferida para um objeto ou de um objeto por meio de uma força aplicada a esse objeto. Quando a energia é transferida para o objeto, o trabalho é positivo. Quando a energia é transferida do objeto, o trabalho é negativo. Ou seja, quando a energia é retirada desse objeto, o trabalho é negativo. O trabalho realizado sobre uma partícula por uma força constante, F, durante um deslocamento D, é dado pelo produto escalar entre o vetor F e o vetor D, certo? Então, trabalho é igual a F escalar D. Pela definição de produto escalar, eu sei que o módulo desse trabalho é dado pelo módulo de F vezes o módulo de D vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, certo? O trabalho ele tem a mesma unidade que a energia, que é o Joule, e é também uma grandeza escalar. O trabalho total realizado sobre um objeto é a soma dos trabalhos realizados por cada força que atua sobre o objeto. Ou seja, o trabalho total é igual ao trabalho da força 1, mais trabalho realizado pela força 2, mais trabalho realizado pela força 3, e assim sucessivamente até a enésima força que atua sobre o objeto que a gente está analisando. Ou então, o trabalho total realizado sobre um objeto pode ser calculado como sendo o trabalho realizado pela força resultante que atua sobre o objeto. Ou eu calculo o trabalho realizado por cada força individualmente, ou eu calculo o trabalho da força resultante. Encontro a força resultante e calculo esse trabalho. Como o trabalho é uma grandeza escalar, é mais fácil somar trabalho do que somar força, que é vetor. Então, é mais fácil você calcular o trabalho de cada força e depois somar os trabalhos, certo? Matematicamente, isso é mais simples, porque trabalho é uma grandeza escalar. Quando a força e o deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido, o ângulo entre os dois vetores é zero, certo? Quando os dois estão, por exemplo, para a direita, ou os dois estão para cima, ou os dois estão para baixo. Nessas situações, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, o ângulo entre esses dois vetores, força e deslocamento, é zero, certo? E o trabalho fica, então, força vezes o deslocamento vezes o cosseno de zero, que é o ângulo entre eles dois. Mas o cosseno de zero é 1, então o trabalho se torna só força vezes deslocamento. Ou seja, quando a força e o deslocamento estão na mesma direção, o trabalho é simplesmente a multiplicação pelo módulo da força vezes o módulo do deslocamento. Para calcular o trabalho que uma força realiza sobre um objeto quando este sofre um deslocamento, usamos apenas a componente da força paralela ao deslocamento do objeto. Então, isso é inerente à definição de trabalho, certo? Nós vemos aí na imagem uma força F decomposta nas componentes X e na componente Y, que está para cima. X para a direita e Y para cima. Aí, em rosa. A componente X realiza trabalho, porque o deslocamento considerado aqui é para a direita, certo? A força está puxando essa bolinha e essa bolinha se move aí nesse eixo, certo? No eixo X. A força que está para cima, que é a componente de F na direção de Y, ela não realiza trabalho porque ela é perpendicular ao deslocamento, certo? O ângulo entre essa força na vertical e o deslocamento é de 90 graus. E o cosseno de 90, gente, é zero. Então, o trabalho depende do cosseno desse ângulo. Se o cosseno é zero, o trabalho é zero. Então, a componente X realiza trabalho e a componente Y não realiza trabalho, porque o sentido do deslocamento, a direção do deslocamento é a mesma da componente X. O trabalho realizado por uma força é positivo se a força possui uma componente vetorial no sentido do deslocamento e negativo se a força possui uma componente vetorial no sentido oposto ao do deslocamento. Se a força não possui nenhuma componente vetorial na direção do deslocamento, o trabalho é nulo, como foi o caso do exemplo anterior da força em Y, certo? A energia cinética
inicial, ela é pequena nessa primeira situação que vocês estão vendo aqui, certo? Por quê? Porque eu tenho uma velocidade pequena, uma velocidade inicial. Essa força, ela realiza um trabalho positivo sobre a conta, aumentando a velocidade de energia. A conta, gente, é essa bolinha, certo? Aumentando a velocidade. Se aumenta a velocidade, necessariamente aumenta a energia cinética. A força imprime uma aceleração a essa bolinha. E a função da aceleração é aumentar a velocidade. Se a força fez com que essa bolinha tivesse a sua velocidade aumentada, isso quer dizer que a energia cinética no final ali do deslocamento, ela vai ser maior, porque a velocidade vai ser maior, certo? Então, esse é o fenômeno. Agora a gente vai falar do teorema do trabalho e energia cinética. O teorema do trabalho e energia cinética diz que a variação da energia cinética de uma partícula é igual ao trabalho realizado sobre essa partícula, certo? Esse teorema é extremamente útil para a gente resolver muitos problemas. Multiplicando essa equação de Torricelli, que é a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento em x por m, nós temos que eu tenho m vezes a velocidade final ao quadrado igual a m vezes a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes m vezes a aceleração vezes o deslocamento em x. Percebam que a massa m tem que multiplicar todos os termos dessa equação, certo? Pego esse termo aí, que é o primeiro termo depois da igualdade, passo ele para o outro lado da igualdade, para o lado esquerdo. Então, ele passa para o outro lado com sinal negativo. Eu fico com massa vezes velocidade final ao quadrado menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado. Isso é igual a 2 vezes massa vezes aceleração vezes o deslocamento em x. Pego o 2, que está multiplicando MA ΔX, e passo ele para o outro lado da igualdade como uma divisão, certo? E aí, agora, eu divido. Ele divide esses dois, o número 2 divide esses dois termos, certo? Então, eu posso simplesmente reescrever essa equação. E eu sei que MA é a força, então já coloco a força aí nessa equação que está circulada. E ΔX é um deslocamento D, qualquer. Então, mv ao quadrado sobre 2 é o quê? Não é energia cinética? Ok, eu tenho energia cinética final menos energia cinética inicial igual a força vezes deslocamento, que é trabalho. Ou seja, energia cinética K final menos K inicial é igual a FD, que é igual ao trabalho. Ou seja, variação da energia cinética, sempre final menos inicial, é uma variação, né? Então, a variação da energia cinética é igual à força vezes deslocamento, que é o trabalho. E esse é o teorema do trabalho energia cinética. Essas duas equações que estão circuladas, vocês vão utilizar quando vocês forem resolver os exercícios desse tema. Então, essa primeira equação circulada, que é a maior, é nela que vocês vão substituir os valores, certo? Para encontrar as quantidades que o problema sugerir para vocês. Exemplo: trabalho realizado por duas forças constantes. A figura mostra dois espiões industriais arrastando um cofre de 225 kg a partir do repouso e assim produzindo um deslocamento D, de módulo de 8,5 metros, em direção a um caminhão. O empurrão F1 do espião 1 tem um módulo de 12 newtons e faz um ângulo de 30 graus para baixo com a horizontal, conforme a figura embaixo, figura B. O puxão F2 do espião 2 tem um módulo de 10 newtons e faz um ângulo de 40 graus para cima com a horizontal. O atrito entre o cofre e o piso é desprezível. Então, vocês podem perceber aí as duas forças representadas nesse diagrama esquemático, que é um diagrama de corpo livre. Nós temos representado a força normal, que é a força que a superfície imprime sobre o objeto, sobre o cofre, e a força gravitacional, que é a força que a Terra imprime sobre esse objeto. Puxa ele para baixo. Força normal para cima, força gravitacional para baixo. A gente sabe que apenas as componentes paralelas ao deslocamento realizam o trabalho. Fn e a força gravitacional aí não estão realizando o trabalho, porque elas são
perpendiculares ao deslocamento Z, certo? Elas fazem um ângulo de 90 graus com o deslocamento. Letra A. Qual o trabalho total realizado pelas forças F1 e F2 sobre o cofre durante o deslocamento D? Então, a massa de 225 kg, o exercício me deu, o deslocamento de 8,5 metros, o exercício me deu, e o módulo das duas forças ele também me deu, F1 de 12 newtons e F2 de 10 newtons. Eu fiz aí para vocês a decomposição no eixo X das forças F2 e F1. Fico com F2x em vermelho e F1x em verde, certo? Só para vocês verem representadas no eixo X. São essas componentes aí que são paralelas ao deslocamento, elas estão na direção do deslocamento, que realizam o trabalho. Agora a gente vai calcular o trabalho da força 1 é a módulo da força 1 vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força 1 e o deslocamento. O ângulo entre a força 1 e o deslocamento é 30 graus, então vai ser 12 vezes 8,5 vezes o cosseno de 30. Isso vai me dar 88,3 joules. E o trabalho realizado pela força 2 é F2, módulo da força 2, vezes o deslocamento D, vezes o cosseno do ângulo entre a força 2 e o deslocamento, que é 40. Então, eu tenho 10 vezes 8,5 vezes o cosseno de 40. Isso me dá 65,1 joules. O trabalho total realizado sobre esse objeto, que é o que o exercício está me pedindo, é a soma dos trabalhos realizados por cada força individualmente. Então, o trabalho total é de 153,4 joules. Letra B. Qual o trabalho WG realizado pela força gravitacional FG sobre o cofre durante o deslocamento? E qual é o trabalho WN realizado pela força normal sobre o cofre durante o deslocamento? Lembra do que eu falei para vocês? Que apenas as componentes paralelas realizam o trabalho? Tanto a força gravitacional como a força normal fazem um ângulo de 90 graus com o vetor deslocamento. Elas são perpendiculares ao deslocamento, certo? Isso quer dizer, então, que o ângulo entre a força gravitacional e o deslocamento é 90. Cosseno de 90 é zero. Trabalho da força gravitacional, por esse motivo, é zero. E pelo mesmo motivo, o trabalho da força normal também é zero, porque o ângulo entre o deslocamento e a força normal é zero. Letra C. Qual a velocidade do cofre após o deslocamento de 8,5 metros? Beleza, a gente conhece o trabalho total, conhece a massa desse cofre, conhecemos a velocidade inicial, que ele parte do repouso, né? Tá parado. E sabemos qual é o trabalho total, porque nós calculamos ele já. Então, a gente usa o teorema do trabalho energia cinética. Super simples, né? O trabalho total é de 153,4 joules. A massa desse cofre 225. A velocidade inicial é zero. Substituir todos os valores aí nessa equação. E agora é só resolver. Esse segundo termo da equação, que está negativo, ele é zero, certo? Então, eu tenho que 225 v ao quadrado sobre 2 é igual a 153,4. Pego 2 e passo para o outro lado multiplicando o 153,4 e o 225 passa para o outro lado da igualdade dividindo. Então, a gente fica com velocidade ao quadrado é igual a 153,4 vezes 2 dividido por 225. De modo que o resultado dá 1,3635. Tiro a raiz dos dois lados, eu tenho que a velocidade vai ser 1,17 metros por segundo ao quadrado, a velocidade aproximada. Então, eu utilizei o quê? O teorema do trabalho de energia cinética para resolver essa questão. E foi super fácil, né? Super tranquilo. Então, é isso, gente. Se vocês tiverem dúvida, só me procurar.